Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, noite abençoada por Deus, onde Deus nos enviou uma chuva para aliviar um pouco esse calor, vai também nos enviar chuva de bênção nessa noite, ao estudarmos a palavra do Senhor. Bom, antes de nós começarmos a estudar a palavra, deixa eu só falar um pouco dos nossos bastidores aqui. Algumas semanas atrás nós conversamos aqui no final de um culto sobre as questões do estudo bíblico. Um pastor estava definindo aqui algumas coisas. Aí nós falamos sobre às vezes a questão de uma lição ser mais longa que outra. E aí quando uma lição é mais longa que outra, o professor ele vai dar 2 aulas e o próximo professor, para não ficar um dando aula mais que o outro, também vai dar 2 aulas obrigatoriamente, né? Para ficar todo mundo em pé de igualdade. Salvo quando, por exemplo, o professor ficar doente, né? Ou não puder comparecer, como eu, por exemplo. Os irmãos devem lembrar que um tempo atrás eu fiquei com uma gripe muito forte, me ausentei da igreja por um tempo, até eu me recuperar. Nesse tempo o irmão Demival ficou me repondo aqui, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lição de hoje, irmãos, foi tão tremenda, mas tão tremenda, que sabe quando você começa a estudar a Bíblia, ler a palavra, e você não quer parar de estudar a Bíblia, de tanta coisa que Deus está lhe entregando. Deus me entregou tanta coisa, tanto conhecimento, tanta coisa nesta lição. Eu até ouso dizer, na minha opinião, a lição que nós vamos estudar hoje, na minha participação, não falo pelos demais professores, esta é a lição mais importante dessa revista, na minha opinião, na minha participação aqui. Porque falar da salvação, irmãos, é tremendamente importante e abençoado. E por que eu estou dizendo de 2 aulas? Porque eu acredito que hoje em uma aula não vai ser suficiente para nós estudarmos a lição toda. Então, para não fadigar os irmãos naquela extensão de horário, 1 hora falando, eu vou dividir a aula em 2 aulas, nessa segunda e na outra segunda. E o próximo professor vai ter de bônus uma aula grátis. Porque se eu vou dar 2 aulas, o próximo também vai ter 2 aulas, já para nós ficarmos em igualdade. Então, meus irmãos, antes de nós entrarmos na lição, como eu vou aplicar a lição em 2 dias, nós vamos começar primeiro, e mais à frente os irmãos vão entender porque eu estou começando aqui. Nós vamos começar primeiro pelo texto que os irmãos acabaram de ler, no texto de Oséias. Qual que é o texto? Qual que é o capítulo? Qual que é o versículo? 6. Não, é 4:6. Todo mundo já repetiu de ano já. Mas nós vamos chegar também no 6:4. Calma, não repetiu não, porque nós vamos chegar também no 6:4. Amém? Vamos começar no livro de Oséias, no capítulo de número 4. Como eu sempre costumo fazer nas minhas aulas, nós começamos primeiro pela Bíblia, depois nós entramos na revista. Então primeiro vamos começar em Oséias capítulo 4. E por que eu estou começando aqui? Para ser repetitivo e usar as mesmas palavras que foram usadas? Não, é porque isso faz parte do que eu vou falar. Amém? Capítulo 4 de Oséias, versículo 6. Nós vamos iniciar lendo 3 textos na Bíblia, depois nós vamos partir para o texto do estudo, e aí nós entramos na lição. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Assim está na minha tradução. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, sendo que algumas traduções está: o meu povo está sendo destruído. Bom, foi destruído e está sendo destruído, as 2 traduções, as 2 afirmações estão corretas. Por quê? Porque foi destruído aquele que não teve o conhecimento, e está sendo destruído aquele que está perdendo o conhecimento. Então, quem deixou e quem perdeu, ambos saem destruídos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Continuando o versículo ainda, eu estou lendo Oséias 4:6. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja então que a profundidade
a profundidade de guardar a palavra, de viver a palavra, de praticar a palavra, é tão fundamental na vida do crente, que se a pessoa que é de Deus não guardar para si a palavra e praticá-la, até a sua família é afetada. Se nós guardamos a palavra e praticamos a palavra, e a nossa família leva a bênção pela nossa fé, quando nós estamos em desobediência, também a nossa família sai em prejuízo. Podemos extrair isso da Bíblia? Podemos, não faz parte aqui do meu estudo, mas eu posso citar o exemplo daquele clássico caso, se eu não me engano foi Acã, né? Que ele escondeu aquilo que era para ser sacrificado a Deus, que ele pegou aquele ouro, né? E ele enterrou, ele escondeu, e quando foi descoberto, toda a sua família saiu prejudicada pelo mesmo erro que ele havia feito. Quer dizer, ele praticou um erro e toda a família foi prejudicada. Outro exemplo na Bíblia, Ananias e Safira, um erro de um homem levou também a outra mulher lá, e ambos saíram, infelizmente, mortos. Então, erros que levaram a, infelizmente, situações ruins. Agora vamos falar do oposto, quando uma pessoa faz diferente, quando a pessoa escolhe a palavra, quando a pessoa vive a palavra. Como eu falei, irmãos, Deus me entregou tanta coisa, que se eu for abrir a Bíblia para poder explanar aqui, nós vamos ficar em vários tempos. Mas eu falei que ia ser 3 textos para nós entrarmos na lição. Me permita, por favor, acrescentar mais 2 textos aqui que eu estou lembrando agora, para nós ampliarmos ainda mais o nosso conhecimento. Se uma pessoa que não pratica a palavra, que não obedece a palavra, ela traz prejuízo para a sua família, veja o oposto disso. Vamos a Josué capítulo 24, depois nós voltamos em Oséias, porque estudo bíblico tem que ter Bíblia. Josué capítulo 24, glória a Deus. Josué capítulo de número 24, aleluia. Josué capítulo 24, versículo 14 em diante. Josué capítulo 24, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 1 para a gente entender o contexto todo. Josué capítulo 24, versículo 1, diz assim a Bíblia. Josué capítulo 24, versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então todos os principais ali foram diante de Deus. Versículo 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, e também lhe multipliquei a sua descendência, e dei a Isaque. Quem está falando isso? O próprio Deus. Deus fala que foi Deus que conduziu Abraão, Deus que estava na vida de Isaque. Enfim, Deus estava citando a trajetória que ele havia feito. Versículo 4, com Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 4: E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, vieste ao mar os egípcios, e perseguiram os vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e cobriu as vossos olhos, e viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então vos trouxe a uma terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos,
e possuíste a sua terra, e eu destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Irmãos, me permita comentar duas coisas para nós darmos sequência no texto. Para não explicar tudo de uma vez, eu prefiro explicar um pouco e explicar depois. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, no versículo 7 fala: e clamaram ao Senhor. Tudo para dar certo em nossa vida, temos que clamar a Deus primeiro, temos que buscar a Deus primeiro, igual os obedientes no tempo de Israel buscaram. Os desobedientes não quiseram buscar, mas os obedientes buscaram. Segundo lugar, além da busca a Deus, o texto fala no versículo 9, no final dele, vou ler de novo o versículo 9: levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Versículo 10: porém eu não quis ouvir a Balaão. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, nós clamamos a Deus. O que é clamar a Deus? Orar, buscar a Deus. Segundo lugar, o texto está dizendo aqui sobre uma oração contrária, sobre rogar praga, sobre lançar maldição. O texto está dizendo que lançaram maldição sobre alguns de Israel, profetizaram derrota na vida de alguns, mas o texto fala que Deus, dizendo assim: eu não quis ouvir essas palavras. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma oração contrária funciona. Não adianta você orar para Deus pesar a mão na vida de alguém, não adianta você orar para dizer: Deus, castiga aquela pessoa, ensina aquela pessoa que eu sou de Deus e aquela pessoa não é. Igual uma vez eu vi uma pessoa comentando com outra, eu ouvi uma pessoa dizendo isso: não, porque eu orei para que aquela pessoa tivesse um problema na perna, ficasse com uma enfermidade, eu clamei e tal, sabendo aquela pessoa que não ia funcionar nenhum tipo de oração. Então, quando você estiver com raiva de alguém e você quiser levar a sua raiva em oração para Deus transformar aquela ira em uma resposta, não vai ter efeito essa oração. Oração contrária na Bíblia não existe. Não adianta orar, não adianta rogar praga, não adianta dizer: você vai morrer, você vai. É igual eu estava vendo um pastor dizendo que uma pessoa falou para ele: eu te dou 24 horas para você estar morto. Uma pessoa rogou uma praga na vida do pastor. O pastor está até hoje pregando a palavra, não aconteceu nada. Por quê? Porque não existe isso, irmãos. Quem está com Deus é de Deus, e quem é de Deus tem uma vida abençoada, amém? Aleluia. Vamos continuar a leitura. Versículo 11: e passando-vos o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus e os heteus, os gigazeus e os heveus e os jebuseus. Porém eu vos entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que vos expulsaram diante de vós, como ambos reis dos amorreus, não com a tua espada nem com teu arco. E vos dei a terra em que não trabalhasse, e a cidade que não edificasses, e habitais nela, e comeis vinhas dos que oliveis e não planteis. Ou seja, Deus está dizendo o quê? É Deus que penaliza o homem, porque o texto fala que penalizou aqueles que quiseram prejudicar o povo de Israel. Quem penaliza o ser humano não é o ser humano. É por isso, irmãos, eu não sei se você já leu esse versículo na Bíblia. Tem um versículo na Bíblia que fala que a ira do homem, ela não interfere na justiça de Deus. Se alguém achar esse versículo, pode citar para mim aqui, quiser procurar no Google aí, que eu não estou lembrado agora de cabeça onde está. Se eu não me engano, o versículo fala assim, que a ira do homem não opera na justiça de Deus. É um versículo mais ou menos parecido com esse, eu não lembro agora. Se alguém achar aí, pode levantar a mão e citar onde está escrito, que eu não estou lembrado, eu estou sem internet aqui, então eu não tenho a menor ideia de onde está esse versículo. Mas que a ira do homem não opera na justiça de Deus, é mais ou menos assim o versículo. Porque o homem, quando ele agride outra pessoa, ele parte para bater em outra pessoa, ele xinga outra pessoa, ele está agindo por si mesmo, não pela permissão de Deus, porque Deus nunca está do lado do mal. É por isso, irmãos, que eu não aceito ninguém que prega dizendo que Deus é o causador do mal, que Deus... Tiago 1:20. Se puder ler para nós, irmão. A
Amém, obrigado. A ira do homem não opera no ouvido de Deus. É Tiago 1,20, né? Tiago 1,20. Eu estava lembrando, mas não lembrava onde está escrito. Então a ira do homem não interfere na justiça de Deus. Não adianta você orar, igual irmãos, desculpa falar, mas eu tenho que citar aqui, igual na época de eleição, que um perdeu, o outro orou, a Deus, que aquela pessoa saia e que outro entre, que um seja prejudicado, para o outro se ajudar. Isso não vai resultar em nada, irmãos, não muda situação nenhuma. O que muda é uma oração verdadeira de um coração sincero, isso é o que transforma. Então o texto fala que quem penalizou foi Deus, mas quem abençoou também foi Deus. Porque se você ler o final do texto, além de Deus ter penalizado por eles pecarem, mas diz o texto também, que no versículo 13, que Deus também abençoou, e habitais nela e comeis vinhas dos olivais que não plantaste, ou seja, Deus fez crescer frutas para eles poderem se alimentar, frutas para eles poderem comer. Então Deus faz crescer coisas até onde não tem para nos abençoar, aleluia. Versículo 14: agora pois temei ao Senhor e servi-o com toda sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, para além do rio do Egito servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal nos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses quem sirvais, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16: então respondeu o povo e disse: nunca vos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Lembra do texto? Conheçamos e prossigamos. Isso aí é o 6,4, mas o 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em outras traduções, foi destruído porque lhe falta conhecimento. Foi, e muitos estão sendo. O texto então está dizendo o seguinte: muitos estão sendo porque estão desobedecendo a Deus, estão servindo outros deuses, estão servindo, ou não estão querendo servir ao Deus verdadeiro, estão querendo servir o seu próprio coração. Eu que decido a minha vida, não preciso de Deus para guiar a minha vida, eu vou escolher o que eu faço, eu decido o meu destino. Não existe destino, existe planos de Deus na vida de uma pessoa. Esse negócio de destino é um mito, é uma simbologia. Destino, não existe destino, existe planos de Deus, e o plano de Deus é salvar todas as pessoas. Então Josué falou: vocês querem os deuses? Pois eu e a minha família escolhemos Deus, escolhemos ao Senhor, escolhemos a palavra do Senhor. E o texto fala, nós lemos Josué, se nós voltarmos mais um livro atrás ainda, o mesmo livro, mas no capítulo 1, que todo mundo conhece, Josué capítulo 1, eu falei que ia ler 3 versículos, mas vou acabar lendo 5, 3 versículos no modo de falar, né? Porque eu leio o contexto, né? Josué capítulo 1, Josué, capítulo de número 1, versículo Josué capítulo 1, vamos ler a partir do versículo de número 16, Josué 1, 16, depois nós voltamos no 9, Josué 1, 16, Josué capítulo 1, versículo 16, então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, onde quer que nos enviasse iremos, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, e tão somente o que o Senhor Deus seja contigo, como foi com Moisés. O texto está dizendo o quê? Nós vamos ouvir você, Josué, como nós ouvimos Moisés, como Moisés ouviu a Deus. Como é que a pessoa ouve Deus hoje? Você já viram aquele meme na internet, aquele desenho na internet, que tem uma pessoa orando: Deus fala comigo, aí aparece uma frase, eu já falei, tá a palavra, leia. Alguém já viu esse meme? Se ninguém viu, depois eu mando lá no grupo que vocês vão ver. Eu já postei isso aí uma vez, eu vou depois postar lá no grupo da igreja, vocês vão ver isso.
É uma pessoa assim orando, Deus fala comigo, aí aparece uma mão assim com uma palavra, eu já enviei a palavra, é só você ler. A palavra é a própria boca de Deus. Deus não vai aparecer aqui pessoalmente e dizendo, olha, eu estou aqui, quero salvar todos. Não, Deus vai falar através da palavra. E aonde está a aplicação da palavra? No culto, na pregação, na leitura da Bíblia, quando você lê em casa, quando você lê na igreja, quando você medita, quando você está em comunhão com Deus. Então o texto fala, que eles falaram, olha Josué, como nós ouvimos Moisés, ouviremos você, porque Moisés ouvia a Deus. Isso é o versículo 16 e o versículo 17. Aí o versículo mais conhecido de todos é o versículo 6, versículo 6, capítulo 1 de Josué. Como eu falei, irmãos, o assunto é tão extenso que até agora eu só estou ainda entrando na introdução. Josué 1,6. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás que este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho, e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas Deus só pode andar com quem anda com Deus. E como é que nós andamos com Deus? Quando nós andamos na palavra. Aleluia, glória a Deus. E aí nós chegamos no Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Qual conhecimento? A escolha que a pessoa vai fazer de servir a palavra ou não servir a palavra. Aí o texto, voltando lá de novo no Josué, no Oséias 4,6, porque eu não terminei o versículo ainda. Oséias 4,6 de novo. A primeira parte já entendemos. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Agora veja o que vem depois da vírgula, depois do rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do seu Deus, lembrando que a lei de Deus não é 10 mandamentos, a lei de Deus é a palavra que ouvimos na pregação. Então a lei de Deus é a palavra. Visto que te esqueceste da palavra, a lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então você viu a volta que ele disse, só para te explicar? Quando Josué escolheu, ele e a família servia a Deus, até onde não tinha fruto, Deus fazia nascer fruto. Aonde não tinha comida, Deus fazia aparecer comida. Aonde não tinha nada, Deus fazia tudo. Porque uma escolha certa do homem pode mudar a vida da pessoa. E uma escolha errada, fora da palavra e fora do plano de Deus, só traz prejuízo para as pessoas. Aleluia. Mas o texto diz, para que não seja sacerdote diante de mim, para que não sejas sacerdote. Antes de partir para a explicação do sacerdote, nós lemos o 4,6. Vamos ao 6,4. Oséias também. Oséias 6,4. A Bíblia diz assim. Oséias, capítulo 6. Não, 4 não, é versículo 1. 6,4. Oséias 6,1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Por que eu li esse texto? Porque a Bíblia está dizendo, para a pessoa que está desobedecendo a palavra, para a pessoa que, agora não estou falando da pessoa que não conhece a palavra, que escolheu desprezar, que está no mundo, para quem está na igreja, que não está vivendo a palavra, que está com a vida toda errada, ainda dá tempo da pessoa se consertar, ainda dá tempo da pessoa andar no caminho certinho, porque a Bíblia fala que Deus ia restaurar a pessoa. Quando a pessoa fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero andar corretinho na tua palavra, eu quero ser um verdadeiro crente, eu quero voltar a ser como eu era no passado. A Bíblia fala que Deus pega esta pessoa e endireita o caminho da pessoa.
Então quem está no mundo, a chance de ser transformado, e quem está dentro da igreja, também a chance de ser transformado pela palavra. E o versículo 3: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva, e como a chuva seródia que rega a terra. Eu gosto, irmão, dessa expressão, que aqui é interessante, que parece que está filosofando um pouco, né? Como a alva é certa, a alva, aquele clarear do dia, aquele novo amanhecer, aquele momento novo. Ou então quando a pessoa está numa situação como hoje, né? Que o dia, eu acho, irmãos, que hoje, não pode estar errado, né? Se não foi hoje, mas hoje podemos contar que hoje foi um dos dias mais quentes do ano até agora, pelo menos na minha opinião, que hoje estava demais. Mas veio essa chuva para aliviar um pouco o calor. Vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, mas antes da chuva também veio aquele vento muito forte para refrescar bastante. Veio um vento e depois caiu a chuva, e eu até fiz questão de tirar o relógio e colocar no bolso para que não molhasse, que estava caindo umas gotas quando estava vindo para cá para a igreja. Por quê? Porque naquele calor Deus enviou a chuva para aliviar a terra. Então o texto está dizendo o quê? Quando a pessoa volta para Deus e a pessoa vem para Deus, é como a pessoa que está naquele calor e Deus envia a chuva. É como a pessoa que está na escuridão e Deus faz brilhar uma nova luz, uma nova estrada. Aleluia. Tremendo, né? Tremendo. Mas vamos voltar no 4:6 para a gente finalizar e já entrar na lição, que isso aqui é só a introdução. Meia hora só de introdução, hein? 4:6, a parte B: para que não sejas sacerdote diante de mim. Agora vamos em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Para que não seja sacerdote. Lembra da escolha de Josué? Eu e a minha casa escolhemos servir a Deus. Servir a Deus era o quê? Servir através da palavra que ele estava aprendendo. Josué aprendeu com Moisés, e quem ensinou Moisés? Deus. Como é que nós aprendemos de Deus? Pela palavra na pregação, pela palavra na leitura da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer, vamos ler a partir do versículo 1, já que é tão curtinho o texto que eu vou ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo anjo as descreveu e as notificou a João seu servo. Então, tudo que eu vou ler daqui em diante são coisas que vão acontecer. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve as palavras da profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e do primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Mais para frente vamos falar dos pecados que são perdoados quando nos arrependemos. Você vai ver isso no estudo. Versículo 6, aonde eu quero chegar: e nos fez reis e sacerdotes, para que Deus e seu Pai, a ele seja a glória e o poder para todo o sempre. Coisas que vão acontecer. Deus nos fez reis e sacerdotes, mas Deus só nos faz reis e sacerdote quando nós estamos vivendo a palavra de Deus. Então, o que é o rei e o que é o sacerdote? O rei na Bíblia, e o rei nos dias de hoje também, porque até hoje ainda existe rei, né? O rei é aquele que manda, é aquele que tem poder, é aquele que tem autoridade, aquele que o que ele falar é regra, vai acontecer e ponto final, e ninguém pode falar o contrário. É uma lei, eu quero que seja assim, vai ser assim. Irmãos, no mundo espiritual,
quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, você está vivendo a Bíblia Sagrada, irmãos, você tem autoridade no reino espiritual, para que a sua oração tenha efeito, para que as suas palavras tenham efeito. A oração contrária não pode fazer nada, mas a oração de um crente que verdadeiramente vive a palavra, esta palavra tem poder. É por isso que nós oramos: em nome de Jesus haja cura, a cura; em nome de Jesus haja libertação, a libertação; em nome de Jesus haja uma transformação, a transformação. E todos aqui somos provas de que Deus transforma a vida, de que Deus restaura viva, porque Deus é um Deus de poder, aleluia. Esse é o rei. E o sacerdote? No Antigo Testamento, nos dias de hoje não há mais sacerdotes, literalmente falando, é claro, porque espiritualmente nós somos sacerdotes, porque o texto fala, nos fez reis e sacerdotes, então espiritualmente somos. Mas no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que entrava diante de Deus, ele tinha acesso a Deus, e ele entrava para orar pelo povo. Ele orava pelo pai de família, ele orava pelo primo, ele orava pela aquela simples senhora, ele orava pela criança, ele orava pelo rei, ele orava pelos governadores, ele apresentava todo mundo em oração, ele colocava todo mundo diante de Deus em oração. E o que a Bíblia fala que Deus fazia? Deus ouvia a oração do sacerdote. Então, por que o Senhor nos faz sacerdote quando obedecemos a palavra? Para que a nossa oração seja ouvida diante de Deus, aleluia. Para que a sua família seja ouvida, para que a sua família seja colocada diante de Deus e Deus possa ouvir a sua oração. A Bíblia diz, irmãos, Deus não ouve a pecadores. O que quer dizer isso? Deus não pode ouvir o mundo, porque o mundo não tem Deus. Mas nós que temos Deus, nós temos o livre acesso, igual aquele louvor lá do livre acesso que o pastor gosta. Nós temos livre acesso a Deus. Por isso somos sacerdotes, porque o céu está aberto para nós orarmos por nós, pela nossa família e por todo mundo que nós apresentarmos em oração, para Deus nos dar a vitória. Amém. Aleluia. Bom, vamos partir para a revista. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.